Hoje, vamos olhar para a ciência de um jeito um pouco diferente. Vamos pensá-la como uma pescaria, onde as teorias que criamos são, na verdade, as redes que lançamos na imensidão do real. E para começar essa conversa, essa citação de Camus é perfeita. A ideia aqui é que os métodos científicos nunca são ferramentas completamente neutras. Eles carregam, desde o início, pressupostos filosóficos que acabam moldando as conclusões que a gente vai encontrar lá na frente. Para entender como isso funciona, vamos usar uma analogia. Um cientista, no fundo, se parece muito com um caçador, um pescador ou até mesmo um detetive. Para ter sucesso, todos eles precisam, antes de mais nada, de uma teoria sobre a sua presa. Essa metáfora que Karl Popper gostava de usar deixa tudo mais claro. As teorias são as ferramentas essenciais para a gente capturar conhecimento. Sem lançar essa rede teórica no oceano da realidade, a gente simplesmente não pega nada, fica de mãos vazias. E o ponto fundamental é este. Não são os laboratórios ou os equipamentos que fazem de alguém um cientista, da mesma forma que ter uma espingarda não faz de alguém um caçador. A verdadeira habilidade está em conhecer o objeto de estudo tão bem, mas tão bem, a ponto de conseguir prever seu comportamento e, assim, preparar a armadilha certa. Agora, vamos um pouco mais fundo. O poder de uma teoria científica não está só naquilo que ela consegue capturar. O mais fascinante é que o poder dela também está naquilo que ela foi projetada para ignorar. Pensem numa teoria como uma rede feita de palavras. Ela funciona como um filtro da realidade. Ela já vem com um pré-julgamento do que é importante e do que não é. Tudo aquilo que passa pela malha da rede é, por definição, considerado irrelevante por quem a construiu. Um ótimo exemplo é Galileu. A rede que ele construiu era a matemática. Ela foi feita para capturar o quê? Relações que podiam ser medidas, quantificadas. Tudo que era subjetivo, como cheiros, cores, sons, isso tudo passava direto pela malha. Simplesmente não eram os peixes que Galileu queria pescar. A mesma lógica vale, por exemplo, para a psicologia tradicional. A rede dela só pescava fenômenos da consciência, da razão, coisas como lapsos de memória, sonhos, neuroses, eram ignoradas, passavam pela malha. Foi preciso que Freud viesse e construísse uma nova rede, uma nova teoria, para conseguir capturar justamente esses fenômenos. E isso nos leva a uma ideia muito poderosa. A descoberta científica muitas vezes acontece quando uma ordem que a gente esperava é quebrada. É aí que a anomalia, o crime, se torna visível. Fatos e eventos só ganham algum significado quando a gente tem uma expectativa. Sem uma teoria que defina o que é a ordem, o que é o esperado, as anomalias são invisíveis. É a quebra da rotina que acende o alerta. Essa tabela ilustra a lógica perfeitamente. Os anões só notaram a Branca de Neve porque a ordem da casa foi quebrada. Robinson Crusoe só percebeu que não estava sozinho quando viu as pegadas na areia, que deveria estar vazia. Em todos esses casos, é a anomalia, a quebra da ordem, que aponta para uma nova descoberta. E este é o exemplo clássico. A busca pela causa da anomalia na órbita de Urano, a busca por aquilo que estava perturbando a ordem, levou diretamente à descoberta de um planeta inteiramente novo. A ciência avança investigando esses crimes contra a ordem que ela mesma estabeleceu. Certo. Agora, vamos mudar um pouco o foco para tentar entender por que algumas ciências parecem ser mais rigorosas ou exatas que outras. A resposta talvez não seja a que a maioria imagina. Essa é a grande questão. Muita gente acredita que a diferença está na superioridade dos métodos, na precisão das ferramentas. Mas e se a chave não estiver no método, e sim na natureza do próprio objeto de estudo? A analogia da árvore versus a bailarina é ótima para isso. É muito mais fácil prever e descrever os movimentos de uma árvore, que são fixos, rotineiros, do que os de uma bailarina, cujo comportamento é complexo, criativo, quase imprevisível. O objeto das ciências da natureza segue uma rotina. O das ciências humanas, nem tanto. E aqui está a tese central. A exatidão de uma ciência não vem só da sofisticação das suas ferramentas. Ela vem, principalmente, da previsibilidade, da rotina do seu objeto. Afinal, é muito mais fácil prever o comportamento de uma pedra caindo do que o de um ser humano. Agora, vamos afunilar ainda mais a nossa analogia. Se a teoria é a rede, a metodologia, então, é o anzol. É uma ferramenta específica, direcionada, que tem uma natureza quase determinística. Observem essa sequência lógica.
A hipótese inicial, ou seja, a expectativa sobre o que vai ser encontrado, dita a escolha do método, no caso o anzol. E essa escolha, por sua vez, já predetermina o tipo de resultado que vai ser obtido. É um ciclo que se fecha nele mesmo. E aí o pescador chega a essa conclusão. Mas isso não é uma descoberta sobre a realidade do rio. É, na verdade, uma consequência inevitável da ferramenta que ele escolheu usar desde o começo. Ele não descobriu nada que já não estivesse implícito na sua metodologia. O ponto crucial é esse: metodologias não são neutras. Uma pesquisa social que usa um método marxista vai, inevitavelmente, encontrar resultados que se encaixam na visão de mundo marxista. O método behaviorista vai encontrar peixes behavioristas. O método, de certa forma, prepara o terreno para a própria conclusão. E essa ideia é reforçada por vários pensadores. Fica claro que a metodologia está profundamente ligada às crenças e pressupostos de quem a utiliza. Não é uma escolha puramente técnica, é uma escolha carregada de uma visão de mundo que define o que vai ser pescado e o que vai ser ignorado. E é aqui que chegamos na implicação mais séria de tudo isso. Essa relação entre conhecimento, previsão e método não é só uma questão acadêmica. Conhecer os hábitos de um objeto, seja uma partícula atômica ou um grupo de pessoas, permite criar armadilhas, permite a manipulação e, no limite, o controle. Então, terminamos com essa pergunta provocadora. Se a escolha do anzol já define o peixe que vai ser pescado, o que é que a gente está de fato descobrindo sobre o rio? Fica aí a reflexão sobre a verdadeira natureza da descoberta científica e sobre essa complexa relação entre quem observa e o que é observado.